Seja muito bem-vinda ao Bem Dispostas Cast, o podcast que te prepara para a vida. E nesse episódio de hoje, que está mais do que especial, nós vamos conversar com ela, nutricionista, docente, mentora e empreendedora. E ela vai além da ciência. Ela é uma mulher cristã, é esposa e é mãe de 2 meninos. Com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional, ela é referência no cuidado gastrointestinal e saúde mental, incluindo transtornos do neurodesenvolvimento como autismo e TDAH, sempre com um olhar acolhedor e abordagem funcional e integral do ser humano, conciliando corpo, mente e espírito. Seu trabalho é voltado principalmente ao cuidado de mulheres, crianças e adolescentes com foco na saúde familiar. Nas redes sociais, ela compartilha não apenas conteúdos científicos, mas vivências reais que tocam famílias, profissionais de saúde e educadores. Sua missão é clara: nutrir cérebros, transformar rotinas e inspirar uma nova forma de cuidar com conhecimento, propósito e compaixão. Hoje, no podcast, nós vamos receber uma mulher inspiradora que transforma vidas com ciência, empatia e espiritualidade. Com vocês, Francine Milani. Muito prazer em ter você aqui, amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Que honra, que alegria essa abertura maravilhosa. Obrigada, amiga. Muito bom, muito feliz que você aceitou estar aqui. Hoje essa nossa conversa vai ser, né? Hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer o contrário. A gente já teve a oportunidade em que você me entrevistou num outro podcast, foi uma conversa super gostosa, foi super fluido e não vai ser diferente hoje. E hoje eu queria que você começasse, né? Acabei de apresentar vocês aqui, eu tenho certeza que as Bem Dispostas, elas vão ter muito a aprender com você. E você, né, já conhece do meu projeto, o meu trabalho com mulheres, dessa questão do conciliar carreira com a maternidade. E dentro do Bem Dispostas Cast, a intenção é que a gente traga pessoas que vão realmente colaborar com todos os pilares que o Mulher Bem Disposta tem, para que essas mulheres possam aprimorar tanto no seu autodesenvolvimento quanto também nas suas carreiras, a partir da experiência dessas mulheres brilhantes que vêm aqui como convidadas como você. Então eu queria hoje que você contasse um pouquinho como tem sido para você esse cuidado com as famílias. A gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso também, né? E você veio compartilhando com a gente um pouco sobre como as mães acabam chegando até o seu consultório e que ninguém olha para elas. Eu queria que você hoje falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que você não só percebeu, mas resolveu intervir e que tornou você essa profissional que hoje tem esse cuidado familiar, que fala tanto com o nosso assunto aqui do Bem Dispostas Cast. Vamos lá. Lídia, eu acho que justamente nesses 20 anos de experiência eu fui me adaptando. Na verdade, acho que Deus me usou para acolher essas famílias, né? Eu tenho esse chamado. Eu fiz nutrição para cuidar dessa mulher no período gestacional, de crianças, né? E aí, ao longo da minha carreira, essas crianças foram crescendo, virando adolescentes. Aí eu fui incluindo os adolescentes também, né? Por isso que eu falo que eu cuido da saúde infanto-juvenil. E com a experiência, a gente vê que quando a gente não olha para a família, principalmente para as mães, né, o cuidado das crianças, dos adolescentes, não tem resultado. A gente precisa cuidar de quem cuida. Meu lema é esse, cuidar de quem cuida. E eu vim vendo na minha prática clínica que isso não acontece com os profissionais, né? E aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a criança, adolescente, né? O meu público que eu atendo é um público com questões de saúde, né, importantes, né, que eu preciso de um cuidado mais de perto. E às vezes vinham de outros profissionais, né? Tem que fazer aquilo, essa dieta, esse suplemento. E aí ninguém perguntava pela mãe, ou pelo pai também, né? Mas aqui a gente está falando muito sobre a mãe, né? Porque eu vejo que a mãe é a que mais está ali no cuidado da saúde, né? Essa mãe, ela tem um vínculo, né? Emocional, ou até se gerou dentro do ventre dela um vínculo bioquímico com essa criança, né? Que é indiscutível.
Então, quando a gente fala de mães, é porque tem essa conexão muito forte da mãe com aquela criança. E às vezes eu vejo aquela mãe destruída, aquela mãe cansada, aquela mãe com olheira, que já tentou de tudo, aquele filho não melhora, né? E aí eu falo assim, mãe, pega na mão dela, fala assim, como é que você tá? Né? Alguém já perguntou E cuidar como de você quem tá? cuida. E elas começam a chorar. Isso é nítido, assim, sabe? É muito a minha prática clínica de ver essa reação delas. Nossa, doutora, nunca ninguém perguntou. Você olhou para mim. Inclusive, isso é muito frequente. Se a gente for ver publicações do nicho de maternidade na internet, fala-se muito disso e muitas vezes citam até a mãe da criança, que falam assim que geralmente, quando a mãe da criança é quem vai ajudar naquele período ali do puerpério recente, geralmente exatamente ela é a primeira a ter esse olhar para a filha dela, né? É quase como se fosse uma passagem de faixa. E aí eu tô falando, óbvio, de mães funcionais, porque existem casos onde as mães são disfuncionais, e aí a relação dessa mãe que se tornou mãe com a avó da criança não é uma boa relação. Mas se tratando de relações funcionais de mãe e filha, essa passagem de faixa acontece muito, e quem acaba tendo o primeiro olhar de cuidado é sempre essa pessoa, a avó da criança, que fala assim, filha, como é que você tá? E aí aquela pessoa tá ali, ela tá preocupada se a filha tá comendo bem, se a filha já tá tomando água. Então ela vem e traz esse cuidado maternal para a filha nesse momento em que a filha tá aprendendo a ser mãe. É muito lindo, né? Nas publicações de maternidade a gente vê muito isso. Mas realmente o profissional de saúde, principalmente na nossa área, na nutrição, realmente é muito mais frequente da gente ver a intervenção e o olhar acontecendo principalmente para aquele por quem a família levou até o cuidado do profissional. Então, se é a criança que está com alguma seletividade alimentar, ou então com alguma alergia, ou com alguma complicação que precisa de intervenção da nutrição, geralmente o olhar volta todo para a criança. E às vezes essa mãe, é o que você falou, ela está exausta, ela está perdida e ela requer esse cuidado, e muitas vezes a pessoa ainda não desenvolveu essa sensibilidade que você, com a sua experiência, percebeu. Sim, e isso que você falou do exemplo, né, da mãe que cuida daquela filha que virou mãe, eu costumo dizer assim que a mulher, quando ela ganha o bebê, né, quando nasce o bebê, o filho dela, ela pede obstetra e ganha o pediatra. E ela fica naquele limbo de falta de cuidado, né? E mesmo quando aquele bebê chega a mim, eu vou cuidar daquela mãe. Como é que ela foi na gestação, mesmo que ela não foi minha paciente antes, né? E eu preparo, quando ela é minha paciente, para esse pós-parto, porque é muito difícil. Tem uma questão hormonal, né? O baby blues, que é muito comum, né? Ou até uma depressão pós-parto. Se a mãe não foi cuidada nutricionalmente na gestação, ela tem uma depressão pós-parto, por às vezes deficiência nutricional, né? E essa avó, eu gosto muito de trazer os avós para o meio familiar, porque a família, né, quando a gente institui família, né, o marido, a mulher, os filhos, mas também, hoje em dia, a gente tem redes de apoio que entram os avós. Entram os avós. E aí eu quero apoiar a avó, quero falar com a avó, né, porque elas têm um papel muito importante. E às vezes a família fala assim para mim, mas por que você quer falar com a minha mãe? Eu entendo, eu explico sobre isso. Né, porque a cuidar de quem cuida, né, também, né, em outros níveis, né. E às vezes elas não estão nem acostumadas com esse olhar, com esse cuidado. Que elas falam assim, quando para às vezes a consulta daquela criança e fala assim, deixa eu cuidar de você primeiro. E ela fala, não, mas é meu filho, né? Ela até se tira do papel de deixar ser cuidada, né? E aí eu até encontro uma barreira nisso, porque ela não está acostumada de alguém cuidar dela, né? E aí é um processo também de conhecimento dela, que eu tô junto ali nesse papel dela entender. Eu tenho um livro que eu indico para todas as minhas pacientes, gestantes ou futuras mães ou mães, que é de uma escritora argentina, da Laura Gutman, que é A Maternidade Encontro com a Própria Samba. Eu tenho esse livro. Quem me indicou foi a minha consultora de amamentação na época. Ela indicou vários livros dessa autora. Ele é fantástico. Ele está em vários países, com vários idiomas, né? No Brasil, ele tem também tiragem em português. Ele está no meu consultório, porque, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E a minha prática clínica, Lídia, é muito com coerência com a minha vida. Né? Eu não consigo falar uma coisa para um paciente se eu não faço. Né? E esse livro, como fez parte da minha maternidade, quando eu li ele, eu falei, uau, né?
o meu filho é sombra. Então, se a mãe não tá bem, o seu filho também não, ele vai sentir isso, ele não vai ficar bem, né? Tanto no nível emocional, espiritual, bioquímico, nutricional, né? Então, tem que cuidar da mãe para cuidar da criança em todas as esferas. E eu indico para o meu paciente, você tem que ler esse livro, né? Para você entender quão importante é o cuidado de você mesmo, dessa mulher, né, para ela conseguir cuidar dessa criança. E às vezes eu trago o pai também, né, porque o meu foco é muito criança e adolescente, a mulher, mas esse marido, ele faz parte dessa sociedade que é a família, né, e eu falo assim, olha, você precisa se cuidar para o seu filho também se espelhar em você, né, e também ajudar a cuidar dessa esposa, né, no núcleo familiar, que Deus propôs pra gente também. Exato, né? cada um com seu papel. Exatamente. E você me fez pensar em algo, quando você está conversando com essa mãe que está ali, passando por essa situação onde ela está mais sensível, onde ela está mais fragilizada, onde ela já está desgastada, quando é o caso de alguma criança seja com um transtorno, autismo também você Sim, atende? muito. Então, autismo, TDAH, ou alguma questão referente a alergias importantes, você percebe nas suas pacientes se elas em algum momento têm uma atitude em que elas se questionam até assim de uma forma ou implícita ou explícita para você sobre culpa delas, tipo, nossa, meu filho nasceu assim por minha culpa, ou meu filho, eu não teve alguma coisa que eu no meio do caminho não fiz corretamente, por isso que ele desenvolveu alguma coisa referente, por exemplo, uma alergia. Você percebe isso nas suas pacientes? Muita culpa. E até tem um ditado que eu acho muito ruim. Nasce a mãe, nasce a culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não conhecia esse ditado até virar mãe, mas eu conheci na gravidez esse ditado. É uma coisa que todo mundo fala, né? Isso a mulher vai acreditando nisso. Porque ficou uma crença no inconsciente coletivo, né? E aí, quando vem uma questão de saúde, né? Como um transtorno no desenvolvimento, que não é uma questão física, não é um bebê sindrômico que você às vezes descobriu na gestação, ou né, que tem afeição com alguma questão, enfim, né, o transtorno ele vem, né, ao longo do neurodesenvolvimento, né, o TEA, o transtorno espectro autista, você vê logo nos primeiros meses, você pode notar aquele bebê que é homem não olha no olho, não tem interação, enfim. O TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é mais comum, né, o diagnóstico ali depois dos 5, 6 anos, que é a idade escolar, né? Então, é uma criança que nasceu perfeita, do ponto de vista físico, né? E isso, ao longo do seu desenvolvimento, bem notando. Então, assim, é difícil para essa mulher. E ela fala, aonde que eu errei? O que eu fiz? E, infelizmente, tem profissionais de saúde que culpam, né? Porque quando você pega a linha do tempo do autismo, lá no comecinho falava-se que não se entendia muito sobre isso, e se falava que era o transtorno da culpa da mãe, que a culpa era da mãe. Então, assim, eu não sabia disso. Então, e tem profissionais, olha, né, em 2025, que já pacientes minhas escutaram isso de outros profissionais, que não foram atualizados, eu acho, né, lá da década de 60, se eu não me engano. E continuou com isso, né? Então, alguma coisa que você fez na gestação, que seu filho é assim. E, enfim, a gente entende sobre epigenética, né? O autismo ele tem uma base genética, por exemplo, né? Que é um transtorno mais complexo do que o TDAH, vamos dizer assim, com mais comorbidades associadas, com mais, dependendo do grau, né? Grau 1, 2 ou 3, com mais... Que até pouco tempo atrás não se falava dessas variações, nem tinham essas classificações até há alguns anos atrás. Sim. Isso está sendo elucidado cada vez mudou, mais. Antes era leve, moderado e grave, e aí em 2013, né, no DSM-5, que é o manual que rege, né, o diagnóstico de transtornos psiquiátricos, mudou-se para nível 1, 2 ou 3, né, que é o nível de suporte que essa criança precisa. Então, o nível 1 entende-se que é um nível de suporte menor, menos terapias, menos suporte para atividades de vidas diárias. O nível 2 já tem mais comprometimento de fala, de social, a pessoa precisa de mais cuidados e assistência. E o grau 3, sim, aí é uma pessoa realmente que precisa de muito suporte. Então, é tudo muito novo, né? Até a gente está conhecendo questões em relação a isso. Então, assim, para a mulher também é novo, né? E aí vem muita culpa, onde que eu errei? Então, assim, a gente sabe que a causa é multifatorial. A gente tem a base genética, mas a gente tem também questões ambientais interferindo na epigenética. O que é epigenética, Fran? Eu costumo dizer assim, é o botãozinho de on e off, de liga e desliga, daquele gene. Né? Então, não significa que você tem uma predisposição genética que seu filho vai ter um autismo, TDAH, né? Enfim.
Mas se você não cuidar do meio, pode ser que você ligue o botãozinho do on. Mas isso não é culpa da mulher. Até mesmo se foi alguma coisa que ela fez na gestação, não sei, vamos pensar aqui, né? O uso de uma medicação não controlada, indevida, fumo, tabagismo, né? Desnutrição. Eu tenho certeza que a culpa não é dela, porque se ela fez isso é porque ela não teve orientação. Então, mesmo pensando do ponto de vista médico, bioquímico, a culpa não é da mãe. Né? Porque a gente, conforme a gente vai avançando na nossa carreira e nas nossas informações, a gente vai ter. Hoje eu tenho muito mais experiência do que eu tinha quando eu tive meus filhos. Né? E eu vou me culpar e eu não fiz isso na gestação deles, né? Poderia ter feito diferente? Poderia, mas quando, né, eu fiz naquele momento, eram as informações que eu tinha naquele momento. Então a gente não pode se culpar por uma coisa que a gente não conhece. A própria nutrição para nós. E você me fez recordar, por exemplo, e que também tem a ver com hoje, parte do que você também trabalha, é toda a parte da saúde da mulher, o quanto evoluiu para a medicina e automaticamente chegou nos congressos de nutrição também, diagnósticos que eram equivocados lá atrás com síndrome de ovário policístico, e aí era tratado com anticoncepcional. Quantas coisas assim, era adolescentes que eram medicadas como supostamente tendo, e na verdade elas nem tinham. Quantas coisas foram chegando mais recente nos últimos anos nos congressos, os profissionais foram compreendendo. Quantas coisas, igual em relação à parte que você falou agora de fator epigenético, quantas coisas até para nós profissionais em relação a disruptores endócrinos, né? A pessoa não tem ideia que às vezes o desodorante, que às vezes, né, a panela que se utiliza em casa, maquiagem, uma série de coisas, vai ter alteração na parte hormonal. Até para nós, isso foi sendo elucidado nos últimos anos e nós fomos pegando o quê? Cada vez informações mais recentes, nos aprimorando para poder, na hora que vai atender o paciente, fazer uma investigação mais profunda. Então, realmente, não só não é um fator culpa, como tem essa questão da informação nova, né? Tudo está sendo estudado mais a fundo e por isso, inclusive, você tem os dados, porque eu não vou saber de cor exato, mas você que está mais atualizada com isso no consultório, de quanto passou o número de nascidos com o espectro autista de algumas décadas atrás para agora. Eu me lembro que foi, assim, uma mudança muito grande do número. Sim, hoje saiu esse ano, né, dados de 2022, que sempre quando saem os dados do ano é retrospectivo, né, porque demora, né, e saiu agora esse ano dados americanos, né, que é o país que a gente mais tem, toda essa trajetória, né, que eles fazem a cada 4 anos, e saiu agora, a pandemia deu uma bagunçada nessa cronologia aí, mas de 1 a cada 31 nascimentos, né? E saiu agora, pela primeira vez no Brasil também, faz um mês mais ou menos, o dado brasileiro. E quanto deu? 2,4 milhões de crianças com espectro autista, né? E sendo que é uma questão estatística, né? E dados também retrospectivos. Então, assim, como que vai ser pós-pandemia? Porque a gente sabe que na pandemia muitas pessoas, né, deixaram de se cuidar, o uso mais de bebidas alcoólicas, engravidando sem planejamento. Então, assim, as estimativas da gente que está dentro da área da ciência, o que vai acontecer isso depois? Então, assim, tem uma perspectiva que vem aumentando. E aí, quando a gente vai estudar sobre isso, a gente fala assim, mas então não é só genético, né? Porque mudou tanta genética assim, que vem aumentando. E aí que a gente vê essas questões do ambiente. Interferindo na genética, somando. E infelizmente, né? Porque inclusive eu acredito que isso é um movimento que precisa, e tem tomado, mas precisa continuar tomando cada vez mais força, que é um retorno ao mais natural possível, né? Aquela coisa que a gente falava há alguns anos atrás do descasque mais, desembale menos, já é muito para além do só descasque mais e desembale menos. É realmente retornar o mais natural possível em todos os sentidos, porque o ser humano, às custas de uma praticidade, ele tá custando muito da nossa saúde. Muito. Né? E eu falo tanto do ponto de vista nutricional, né, como do ponto de vista familiar. Porque a indústria veio, né, para facilitar a vida, né, vamos dizer assim,
E as pessoas acharam isso muito normal, comprar o pacotinho para colocar na lancheira, né? Em vez de fazer o seu próprio bolinho, o seu próprio pãozinho, etc. Os pais, uma demanda de trabalho muito grande, então terceirizando também isso em termos de compra de produtos ultraprocessados, industrializados, que a gente sabe que isso não tem nada de poder nutritivo ali. E pais cansados, né? E sem a informação. Então, assim, todos nós trabalhamos muito. A questão é colocar a lista de prioridade. O que é prioridade na sua família? Né? Nós, como nutricionistas, claro que a nutrição é a nossa prioridade. Como também trabalhamos com isso, a gente quer mostrar como que a nutrição é importante. Então, assim, acordar mais cedo, fazer sua própria lancheira do seu filho, né? Não pegar ele na despensa e fazer isso. Eu costumo dizer assim, a criança está na escola 5 vezes por semana, né? São 5 lanches, são 5 refeições na semana, é muito. Né? Não dá para a gente terceirizar para a indústria esse cuidado nutricional, né? E eu vou junto com a minha família elencando prioridades, rotina, né? Olha, você está dormindo meia-noite, se você dormir talvez, né, 10 horas, que já não é tão bom, mas enfim, né, perto de meia-noite para 10 a gente já ganhou 2 horas, você vai acordar mais bem disposta para conseguir fazer o café da manhã, né, da família, dos seus filhos, fazer o lanchinho. Me perguntam muito isso, você dá conta, né, tipo, empresário, nutricionista, mãe, esposa, professor, eu falo, eu não dou conta de tudo. A gente tem que colocar tem gente que olha assim, acha que a gente é perfeito. Tem que escolher suas batalhas. Exato. Tem pratinhos que vão cair, né? Então, assim, a recusa no trabalho, às vezes, a saída com um amigo. Mas tem prato que não dá para deixar cair, como, por exemplo, esse. Ainda mais bem disposta quando a gente tem consciência, que é o caso do que a Fran tá falando aqui. A Fran, além de ser nutricionista, de ser professora, eu ligo aqui para vocês, né, toda a expertise dela, ela também tem, e ela vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre essa parte dela como esposa e mãe. E quando nós temos consciência de algo e a gente não age a partir daquela consciência com coerência, pode ter certeza, não vai dar bom, vai dar muito ruim, né? Vai. E aí é escolher mesmo suas batalhas. Então, essa questão do que ela está falando agora é muito importante dentro do 4º pilar do método Mulher Bem Disposta, que é o cuidado com a saúde física, não só dessa mulher, mas também dessa família. Então, o que ela está falando aqui agora é ouro para olhar para essa parte do cuidado com a nossa saúde física. Então, fica muito atenta a cada informação que ela está passando, porque isso aqui tudo vai de encontro a algo que eu trago para vocês sobre a ordenação da vida da mulher para que ela consiga conciliar a carreira com a maternidade. E, sem sombra de dúvidas, cuidar da própria saúde e da saúde da sua família é um ato não só de amor, mas é um ato de inteligência para quem está ordenando a vida e querendo focar na carreira, né, Fran? Na hora que uma mulher que está bem cuidada na sua saúde e que os filhos, o marido, estão também bem cuidados na saúde, bem alimentados, bem nutridos. Qual a chance dessa mulher, por exemplo, acabar perdendo várias vezes ao longo do ano circunstâncias em que ela precisava ter um determinado tempo para focar em alguma atividade de trabalho, mas porque ela está com um filho doente, ela não consegue. Olha quanto tempo ela economiza que seria gasto com cuidados com curar uma doença, resolver alguma coisa que podia ter sido evitada com a prevenção. Então, é melhor preparar a lancheira todo dia, acordar mais cedo e cuidar, do que depois ser a mãe que vai ter que ir para várias consultas médicas, ou então que vai ter que, muitas vezes, abrir mão do tempo que ela poderia dedicar a alguma atividade que ela gostaria de estar ali focando em prol de um bem maior para poder cuidar de uma doença que poderia ter sido evitada. Perfeito, é colocação perfeita, Lídia, porque eu falo muito isso. Quando a gente investe em saúde, o tempo na saúde, a gente está garantindo que a gente não vai gastar tempo para curar uma doença. Né? E a nutrição tem esse papel, né? Esse papel do preventivo, né? E eu trabalho dentro da medicina funcional, que é a medicina preventiva, é a medicina que a gente quer otimizar o paciente, né? É muito comum, assim, eu ver um exame bioquímico de um paciente que eu já vejo uma ferritina, que é o estoque de ferro no corpo, baixinho ali. Mas na hora que eu olho a hemoglobina, ela tá ok. Mas eu falo, não, mas não vou esperar ter uma anemia. Porque a anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro, na criança vai dar questão cognitiva, de não desempenho na escola, de não ter força para brincar, vai ter questão de irritabilidade, de sono, a mesma coisa nessa mulher. Uma mulher anêmica também ela não vai querer viver, vamos dizer assim, quer dormir, quer cansar, não quer acordar para fazer a lancheira. Então, assim, a prevenção, essa otimização da saúde via alimentação, via suplementação, se é o caso, ela garante uma disposição dessa mulher, dessa família, a nível
master. né? É onde entra a performance que eu falo tanto com vocês no quarto pilar, que é o cuidado com a saúde física. Você performar bem com a sua saúde física, além do que a gente comentou agora, de você cuidando bem da saúde da sua família, você vai garantir que todos estando bem, você também tenha a tranquilidade para trabalhar sem se preocupar, porque a sua família está bem cuidada, está saudável, está todo mundo bem, né? As crianças estão brincando bem, felizes, quando tem que ir para a escola, vão para a escola, seu marido está bem nutrido também, e aí você tem paz para na hora que você precisa e naquele tempo que você determinou para focar no seu trabalho, você está com paz no seu coração, mas não só isso. Olha o que ela está falando aqui, quantas mulheres param para poder buscar, Fran, cuidados com a saúde somente quando elas querem engravidar, somente quando elas começam a perceber sinais de menopausa, quando começa a ter algum incômodo, ou quando realmente ela já teve um burnout, alguma coisa que a saúde dela cobrou de tal maneira que ela fala assim, não, então, vou ter que fazer um check-up. Quantas mulheres deixam a situação chegar num ponto de realmente adoecimento, num ponto muito extremo, de estresse para poder falar assim, não, agora eu vou lá fazer o check-up, não, agora eu vou lá passar com o nutricionista. Ou então, quantas pessoas ainda associam o trabalho do nutricionista a um trabalho focado somente para mudança estética? Eu estou muito insatisfeita com o meu peso após a gestação, por isso que eu vou no nutricionista para emagrecer. Eu estou muito acima do meu peso, então eu vou no nutricionista para emagrecer porque eu quero engravidar. Mas, e cadê a performance dessa mulher? Dela cuidar desse corpo como um templo do Espírito Santo, eu gosto muito de trazer consciência disso para as bem dispostas. Cadê esse cuidado? Porque se Deus nos deu esse veículo para a gente circular aqui, né, esse corpo que é templo do Espírito Santo, o mínimo que a gente precisa fazer e que a gente deve fazer, tanto por nós mesmos quanto pelos nossos, né, nossa família, é cuidar muito bem, é zelar, é escolher bem o que a gente está colocando para dentro. E a gente não está falando de extremismos, então eu vou viver numa bolha, não é isso. Só que a gente sabe que muita gente realmente deixa as coisas rolarem soltas e não se planejam e realmente só fazem alguma intervenção quando já deu ruim. É isso mesmo que acontece, né? E é uma sementinha, você planta todo dia, na alimentação, no sono de qualidade, né? Não ter o excesso de tela, né? Na conversa da família, né? A saúde mental dessa mulher, porque a gente fala muito de mãe, né? Que seu propósito é maravilhoso, né? Porque ela, né? É a base da família, no sentido... O posicionamento dessa mulher, tanto frente aos filhos, quanto frente à própria casa, como ela cuida dessa casa, se é ela que cuida pessoalmente de tudo, ou se ela tem, como é o meu caso, como é o seu caso, a gente gerencia quem nos ajuda para poder todas as coisas acontecerem. Se essa mulher não se posiciona, e se ela também não se posiciona no matrimônio, no lugar que lhe é devido, e de uma forma que lhe é devida, não adianta ela querer pensar que vai ser possível conciliar uma vida profissional com a vida familiar, porque não vai. Então, é isso, a gente está falando aqui, reforçando essa questão da mulher, porque uma mulher posicionada é uma mulher que vai ter uma capacidade de endireitar muitas coisas. Não é que é a função dela sozinha, é porque nós mulheres somos voltadas para dentro, o nosso papel dentro do lar ele é importante de uma forma distinta do papel do nosso marido. E aí, se essa mulher, ela realmente deixa correr solto, não tem autoestima no lugar, está descuidada, as coisas vão se desordenar de uma tal maneira que esse sintoma dessa desordem na mãe, ele vai para toda a família. Vai para os filhos, vai para o marido, e acaba que casamentos são desfeitos. Né? Que é o que a gente tem visto acontecer aos montes, infelizmente. Porque as pessoas não têm paciência, né? A primeira tempestade, olha para o vizinho, né? Para a grama, o ditado da grama do vizinho é mais verde, né? Em vez de corrigir ali as questões, né? Então, assim, o meu papel... E às vezes eu esqueço que eu sou nutricionista. O que eu quero dizer com isso, né? Eu sou uma orientadora familiar. Então, às vezes o paciente vai buscar um emagrecimento, eu falo, mas aqui você não é isso que a gente vai ter, porque eu não vou te dar uma dieta de emagrecimento, eu vou cuidar da sua saúde, da sua família, de rotina. Eu gosto muito, né? Sou das antigas, né? Eu pego muito o lápis e papel e vamos juntos fazer o que é possível, porque eu gosto muito de trabalhar com factível,
né? O que é pra mim não é pra você, e que não é pra você. Cada um tem a sua realidade, mas eu sou tipo uma mentora, eu falo que eu sou mentora de nutricionista, mas também sou mentora de pacientes, né? Porque eu gosto de, junto com eles, traçar, olha, então Não, e é professora, você faz isso numa didática que se encaixa para o perfil daquele paciente e da maneira que você vai conseguir fazer essa educação personalizada, né? Exatamente. Isso é um papel muito bonito que o nutricionista tem e que você faz, que não é nem das antigas, não. Isso realmente é o ideal, é aquele profissional que está exercendo, porque muitas pessoas acabam colocando o nutricionista dentro de uma caixa e como se fosse assim, não, o papel do nutricionista é esse, eu vou lá, eu vou falar para ele como eu me alimento e aí ele vai me prescrever uma rotina alimentar adequada para o objetivo que eu falei. Só que não. Para o nutricionista chegar no ponto da prescrição dietoterápica, tem tantas outras camadas antes, Exato. que é o que você está falando, e é uma educação nutricional personalizada. Exato, e às vezes assim, o meu foco às vezes inicial é o cuidado dessa mãe, ou então o cuidado da rotina do sono, então assim, que hora que você dorme? Meia-noite? Não, gente, meia-noite na tela? Não dá, a gente precisa organizar. Que tal passar para as 9h30, né? E aí tudo eu explico, né? Como eu sou 20 anos nutricionista e 18 anos docente, né? Então, eu gosto de conciliar as duas profissões. No meu consultório eu ensino muito, e nas minhas aulas, né, nas palestras, eu passo muito da minha prática clínica, porque eu acho que as duas coisas ligam muito. Muito. E aí eu vou, então, a gente deveria dormir no máximo 8 horas, porque o ciclo do cortisol, né, o ciclo circadiano, o eixo HPA, enfim, eu explico toda a fisiologia do porquê que a gente deveria dormir até as 8. O cortisol é um hormônio de extrema importância, né, para que a gente acorde bem no dia seguinte, mais bem disposta, né? Se a gente vai dormir 10, meia-noite, a gente já está uma sobrecarga ali das adrenais, que é onde é fabricado esse hormônio muito grande. Então, eu tenho uma luzinha, eu explico e tudo. Então, assim, só que aí, quem dorme meia-noite vai dormir às 8? Claro que não. Não. Né? Então, eu vou passando pouco a pouco, né? Outro dia eu atendi um paciente também, que ele comia açaí no lanche da manhã e no lanche da tarde. Ou seja, 14 vezes na semana. Uau! E não é o açaí, né, lá de Belém, é o açaí desses aí que a gente sabe que tem um monte de aditivos, que são disruptores endócrinos, que atrapalham muito o intestino. Eu cuido muito do intestino, da saúde do trato gastrointestinal, que tem muita relação com a saúde neurológica também, tanto do ponto de vista como meus pacientes de saúde mental, como também disposição, né, os neurotransmissores da felicidade e tudo mais. E aí a gente vai traçando isso, sabe, assim, as metas que devem ser boas. E esse paciente, eu falei assim, fulano, vamos passar de 14 vezes para 5? Não lembro agora, mas é uma coisa assim. Ah, é assim, nossa, mas é muito ainda. Eu falei, você tá entendendo que se eu sair com um papelzinho maravilhoso, aquela dieta de vidro, não vai adiantar. Então eu gosto muito de passar o que realmente vai funcionar para aquela família. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, como eu trabalho com famílias, de acompanhamento. Eu não acredito em consulta avulsa. Porque a gente que temos papel de educação, né? Independente se é docente ou não, o nutricionista é um educador nutricional, né? É mudança de estilo de vida e não se faz isso no estalar de dedos. Não, então eu quero acompanhar aquela família por um período. Então hoje eu propus 5 e eu falo que eu gosto de trazer minha criança e adolescente para o protagonismo, sabe, Lídia? Então assim, consigo, tia, consigo, né? Vai ser difícil, mas eu consigo. Agora você fala o 0, claro que ele vai falar que eu não consigo. Mesma coisa que eu não vou introduzir, né? Um legume, uma fruta, né? Mostra que plano de alimentar lá. Não como nada que é verde, nada que é, né? Então vamos tentar uma folha de alface? E aí a gente põe nas metinhas, né? E criança e adolescente pede para assinar. Ele assina o contratinho no final. Então ele se sente empoderado daquele contrato que eu fiz com ele. E faço com o pai e com a mãe também, porque tem coisas que dependem do pai e da mãe. A criança, ela não tem dinheiro, ela não tem cartão de crédito, ela não trabalha, ela não vai no supermercado sozinha, então eu preciso do pai e da mãe também assumindo um compromisso a nível familiar que vão fazer. Então é isso, né? É todo um mentoreado ali, né, dessa família, para que funcione para ela. Cada um tem a sua realidade, e a gente tem que trabalhar com a sua realidade, que é possível para você. Sempre costumo dizer assim, pense numa escadinha, cada escadinha tem um degrau. Nosso objetivo está lá em cima. Eu prefiro ir devagar, degrau por degrau. Você pode sentar um pouquinho no degrau, descansar um pouquinho, se você acha que não consegue ir para o próximo, tá tudo bem. O importante é não ir para trás. Se a gente vai para trás, a gente não chega no nosso objetivo, que é a saúde, que é a união. E não adianta a pessoa pensar que ela vai ficar no mesmo degrau e que ali não, pelo menos eu tô no mesmo lugar. Não existe isso. O ficar parado é ir para trás. Isso. Né? Porque a saúde, ela degringola se a pessoa não tem idade. É assim, né, do exemplo do açaí, né?
De 14 a gente foi para 5, e aí mês que vem ele não vai conseguir passar para 3 ainda. Tudo bem, vamos passar para 4, ou continuar no 5 mais esse mês, depois a gente diminui. Então, assim, esses combinados, eu gosto muito de trabalhar com combinado, e aí a gente vai subindo esse degrau de objetivos em comum, né? Uhum. E a gente vai mudando. Quando a família está disposta a mudar, eu falo que todos os meus pacientes melhoram, até os pacientes graves, né? Por quê? Eu preciso da família. Agora, quando a família não está unida, quando essa mãe não está disposta. E quando um fica jogando responsabilidade para o outro, né? Porque é muito importante como a gente trata das mulheres, né? E queremos que essa transformação aconteça na vida dela, mas vai acontecer na vida da família. É tão importante a gente pensar nisso, né? Quando Sim. tá ali, às vezes, você vê que às vezes a pessoa tá jogando a responsabilidade para o outro. Ela não tá assumindo, olha, isso aqui é por causa do meu marido, não sou eu, é ele que estraga meus filhos. Você já ouviu isso, né? Muito, Então, muito. não, porque isso é porque a gente trabalha muito. Quem não trabalha muito hoje, gente, hoje em dia, né? E a gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas ainda desejam encontrar soluções muito rápidas para coisas que vieram de processos longos que foram instaurados ainda no núcleo familiar anterior, vieram dos avós, que vieram dos bisavós, coisas que vieram de gerações anteriores. E aí esse negócio que você falou de não acreditar em consulta avulsa, às vezes a pessoa ela acha que, nossa, mas eu vou gastar X de dinheiro do nosso recurso familiar para investir no nutricionista, mas é nosso papel, e é muito importante essa sua fala aqui, porque é nosso papel trazer para as pessoas esta educação a respeito do trabalho do nutricionista, porque nós temos no Brasil ainda um perfil que predomina de curar doença. Não é nem curar só, é de medicar sintomas para aliviar o que está mais incomodando, ao invés de prevenir ou então tratar de forma que a gente realmente restaure o estilo de vida e a saúde das pessoas. E por isso as pessoas aqui ainda, não só aqui, mas isso é muito forte no Brasil, a pessoa fazer automedicação, ela tá com dor de cabeça, ela vai lá e compra por conta própria um medicamento, ao invés de falar, mas por que eu tô tendo dor de cabeça todo dia? Será que eu tô com algum problema que eu preciso passar no oftalmo? Será que é alguma coisa que eu tô comendo e eu tô tendo uma enxaqueca? A pessoa, ela não para, ela como tem um acesso muito fácil a comprar um medicamento por conta própria, é muito comum isso. E olha, eu ouso dizer ainda como psicóloga, não é só a medicalização da parte do que tem de sintomas físicos. O que tem hoje de automedicalização do sofrimento psíquico, e você que também trabalha com esse olhar para a saúde mental, você também vai saber. Você já viu quantas pessoas tomam o remédio da amiga, o remédio da sogra, o remédio da mãe, cartelas que seriam de medicação de tarja preta, mas aí como alguém na família já faz o uso, a pessoa, vou tomar o remédio X aqui da minha mãe porque eu tô precisando acalmar, tô precisando dormir. Sim. Você já viu como tem isso? E até uma cobrança, além de pegar emprestado, que serve para um, não serve para outro, né? Pegar emprestado a conduta, né, do colega, né? E às vezes o que sobrou da medicação, e usar isso como bengala também, né? Tipo, eu preciso usar um remédio, um psicotrópico para poder aguentar e cuidar da família, né? E essa mulher, então, assim, mais sobrecarga, né? E às vezes pega até o do filho, né? Não tem a medicação para TDAH. Muita gente pega essa medicação e usa. Eu acho que as pessoas, elas veem, igual muita gente acha que o whey protein é como se fosse um fermento em pó para músculo, acha que eles fazem eu não sei, né, eles fazem uma analogia como se fosse isso. Eu vejo que muitas pessoas também fazem uso de medicação para TDAH como se isso fosse talvez um energético, sabe? Alguma coisa que causasse um efeito ali de hiperconcentração, e óbvio que não sendo uma pessoa que necessita da medicação, tem muito do efeito placebo, mas dela ter a impressão que ela realmente se concentra mais, mas também tem impacto, porque ela não era para estar usando aquela medicação. Sim, claro. Gente, todo remédio alopático, ele tem efeito colateral. Todos, 100%. Se você pega a bula, sabe aquela bula que tem na caixinha do remédio? Ela é enorme, né? Aquela é a bula do consumidor final. A bula, nós, como prescritores, né? Não, nós, porque nós não somos médicos, né? Mas profissional de saúde, ela é muito maior. Ela é enorme, dos efeitos colaterais. Então, assim... Interação, né? A medicação tem efeito colateral. E quando eu olho para essas minhas crianças e adolescentes, TDAH, autismo, né, outros transtornos de comportamento, ansiedade está muito comum na adolescência, depressão, né? Eu atendi muito isso de adolescentes. Até por
por falta dos pais. Sim, né? terceirizadas, as Exatamente. crianças. Então, assim, dentro dos transtornos ainda, o índice de suicídio do adolescente é muito alto. Porque, assim, ele já não tem ali um núcleo familiar bem estabilizado. Ele não se entende porque ele entende que ele é diferente do outro, né? Então, assim, vai virando uma bola de neve e, assim, o nível de suicídio é muito grande em crianças com autismo, com TDAH, com altas habilidades também, porque a família, às vezes, quando vem um diagnóstico somente de altas habilidades, né? Então, é só um mini gênio, né? Não tem um comprometimento social, de linguagem, intelectual. Não, mas e o emocional, né? A criança de altas habilidades, ela precisa também ser olhada. Uhum. E, enfim, e aí tem muitas medicações. Eu tento pacientes, às vezes, com 5 medicações, Lídia. Nossa, adolescente, 10 anos, às vezes, pré-adolescente. É um remédio para focar na escola, é outro para dormir, Uhum. é outro para ansiedade. Assim, sério. Eu falo, Estão dopados. estão dopados. Eu não sei nem quem é a criança, né? E muitos vêm para mim assim, Fran, me ajuda a tirar esses remédios. Eu falei assim, eu não sou médica para retirar remédio nenhum. A gente vai ter que quando trabalhar junto com o neuropediatra, o psiquiatra infantil, mas o que a gente vai fazer é estruturar essa família, cuidar da nutrição, cuidar desse intestino, né? Porque os neurotransmissores são produzidos, na grande maioria, no intestino. Então, se a gente não cuida da alimentação, tá vivendo de pacotinho de alimento industrializado, imagina como esse intestino tá. Né? Sem microbiolosidade, totalmente inflamado, sem produção desses neurotransmissores, consumindo muito, por exemplo, glutamato monossódico, que é muito comum em produto industrializado, né? Que é uma substância artificial que a indústria desenvolveu para dar aquele sabor, né, viciante, e isso vai diretamente para o cérebro. Então, são crianças mais agitadas. E por quê? Não é a medicação que vai resolver, né? É justamente você Ajuste alimentar alimentar. a alimentação, cuidar desse intestino tá totalmente desnutrido, né, Uhum. inflamado com leaky gut, que são os buraquinhos que a gente tem no intestino, que vai diretamente para a corrente sanguínea e vai desencadeando umas questões enormes em relação à doença autoimune, a sensibilidades alimentares ou até alergias alimentares. Então, assim, é tanta coisa que a gente tem que fazer antes de medicar. Então, assim, não é que a gente é contra a medicação, mas, assim, ela tem que ser a última coisa. A última coisa, não um para acordar, um para dormir, um para focar, um para concentrar. É isso que eu vejo na minha prática clínica, né? Sem nunca ninguém ter falado sobre a nutrição, sobre o sono, né? Sobre os alimentos industrializados, sobre a mãe, né? Porque se a mãe não tá bem, que ele tá correndo tanto aqui, essa criança também não vai estar bem, né? Então é tanta coisa que a gente tem que olhar antes de usar essa medicação, seja por prescrição médica ou então pelo colega, como você bem falou. Então, assim, eu tento resgatar isso, sabe? E os pacientes vêm chegando em mim assim, você vai me ajudar, né? Seja tipo assim, eu sou só um instrumento, né? A família é um outro muito importante, a criança é outra dependendo da idade dela, e juntos a gente vai lutar para resgatar essa nutrição, essa saúde individual e familiar. Sim, e vocês estão vendo a importância de tudo que a gente está conversando aqui. O Bem Dispostas Cast, ele tem como objetivo trazer conhecimento que traga para você, bem disposta, luz, consciência, tomada de consciência. Cada pessoa que senta aqui, que compartilha sua experiência profissional, sua experiência pessoal, tem algo a contribuir para você fazer uma autoavaliação da sua vida e entender, realmente, a minha vida precisa de mais ordenação. Eu quero conseguir conciliar a carreira com a maternidade? Tá, mas será que então, qual é o ponto que eu preciso dar mais foco agora para começar a melhorar? Sem ordenação da nossa vida, realmente vai parecer algo utópico, esse conciliar a vida profissional com a vida familiar. Da gente assumir esse papel dentro do nosso lar, que é um papel que Deus designou para nós e que a gente não deve terceirizar isso para outras pessoas de forma que nós deixemos de ser as protagonistas, as formadoras, as principais referências para os nossos filhos e aquela pessoa que está unida no seu papel ali principal junto ao seu marido. Fran, foi muito boa essa nossa conversa. Por mim, eu conversava muito mais coisas ainda com você, mas para a gente poder caminhar para o final dessa nossa conversa, eu queria que você desse um pouquinho, assim, né, nessa reta final agora, do seu testemunho pessoal como na sua própria vida, tudo o que você, olhando em retrospectiva para a sua vida, por você ser nutricionista há tanto tempo e por você ter escolhido especializações, você já me falou que fez também fora uma formação na área de coaching, né? Então, você falou que fez na Espanha. Então, as coisas que você foi se aprofundando
e também o dia a dia da sua prática clínica. Quando você se tornou mãe, você já tinha uma estrada importante, mas como você olhando agora pela retrospectiva da sua vida, você vê o quanto a consciência e o conhecimento que você tinha te fez ter atitudes que você fala assim, olha, se eu não tivesse aprendido sobre isso, certamente a minha vida, a minha história, a história da minha família, do meu casamento, da minha maternidade seria outra. Fala brevemente sobre isso para a gente poder pegar assim, olha a importância do conhecimento sendo aplicado, né? Porque isso muda vidas, muda histórias, muda gerações mesmo. Fala um pouquinho da sua experiência como esposa e mãe e com tudo que a nutrição e as outras coisas além da nutrição que você estudou, você olhando, você fala assim, olha o quanto esses e esses aqui conhecimentos fizeram com que eu como mãe e esposa aplicasse isso e isso na minha vida. Eu fui educada para ser uma mulher independente, né? Bem-sucedida, independente, com independência de marido. Esse foi o chip, né? É o chip que o feminismo plantou na mente de todas nós, né? E aí, quando eu conheci meu esposo já profissional, né? Tanto eu quanto ele, a gente já tinha a nossa carreira. E como nós conversamos, né, recentemente, a gente tem que saber o que a gente quer para o futuro nosso, né? Quem que a gente quer como esposo, como futuro pai dos nossos filhos, né? Então, essa escolha da família começa no namoro, né? O que você quer. Então, assim, eu acho que eu programei bem essa questão, né? Quem quer ser meu marido e quem quer ser o pai dos meus filhos. Por quê? Quando eu fui ser mãe, eu já tinha aí mais de 10 anos de formada. Eu tive um combinado com meu marido. Eu falei assim, eu amo minha carreira, eu tenho uma carreira sólida, mas eu quero ser mãe. Então, eu me programei, eu me planejei, igual eu falo pro meu paciente, assim, ó, tem que planejar a alimentação da semana, né, para você, numa segunda-feira, o que eu vou comer? Você tem que fazer no final de semana o planejamento da semana. Eu me planejei para ser mãe também. Então, nos primeiros anos dos meus filhos, eu reduzi muito mais minha carga horária, né, deixei de ganhar menos, ok, mas quanto que eu tô ganhando dos meus filhos? Hoje, eles estão com 6 e 10. Eles olham, eles têm orgulho, assim, porque eu sou mãe e sou profissional, né? E aí, depois eles cresceram um pouquinho, eu voltei um pouquinho mais na minha carreira. Recentemente, minha mais velha que tem 10 falou assim, ai mãe, né, tô com um pouquinho de saudade, eu reduzi de novo a minha carga horária, então tem dias que eu faço questão de levá-los no clube, né, no tênis, coisas que são, quando eu não consigo, vou no sábado, a natação, por exemplo, é no sábado, justamente porque eu consigo ter essa flexibilidade na semana, enfim. Junto com meu marido, a gente faz uma escala familiar do cuidado, né? E a nutrição dentro da minha casa, claro, né? Eu estudei para isso, ela é primordial. Meus filhos são tipo mini nutricionistas, né? Eles ensinam os amiguinhos deles a comerem melhor, né? Claro que fica muito mais fácil pra gente que tem essa importância, mas para isso que serve o paciente também, é de entender, dar essa necessidade. Eu fui estudando para mim, eu sempre falo isso, eu estudo para mim, para minha família e para os meus pacientes. E primeiro sou eu. Né? Se eu não fizer pra mim, se meu paciente pergunta assim, você não faz isso que eu tô mandando a fazer? Faço. Primeiro. Minha família, porque eles têm como a mim, como profissional de saúde, né? Meu marido é profissional de saúde, como a responsável por esse cuidado da saúde. E aí, com isso, eu vou, né, transbordar para os meus pacientes. Então, tudo que eu estudo começa por mim. É para eu me melhorar, para melhorar minha família e, consequentemente, melhorar meus pacientes. Então, tudo tem um propósito, né? E Deus foi me moldando por isso também. Tipo, não são coisas da minha cabeça. Eu nunca planejei cuidar de saúde mental, mas Deus colocou isso, né, como minha missão divina. E aí eu me entreguei de corpo e alma para isso. Eu venho me dedicando muito nos últimos 9 anos a estudar essa importância do cérebro, da nutrição, do intestino, porque eu vejo melhora, né? Nos meus filhos que acordam, tomam um bom café da manhã em família, rico em proteína, em fibra, em frutas, para um rendimento melhor na escola, né? Ou dormir com eles toda noite para poder ler um livro com tranquilidade, fazer nossas orações também. A gente sempre ler a Bíblia à noite, que é a hora que a gente está com mais tranquilidade. Então, assim, planejamento. Acho que a vida é planejamento, desde antes, né? Como um planejamento de trabalho, um planejamento familiar, acordos entre marido e mulher, como pai e mãe, né? E os filhos vendo isso, né? Porque os filhos vão crescendo num lar mais estruturado, né? E uma dica que eu dou para vocês também, né? Parece meio utópico, né? Assim, impossível, né? Eu costumo dizer assim, é possível. Você tem que fazer a listinha de prioridades. Qual é a sua prioridade, né? Saúde é prioridade, a família é prioridade, a espiritualidade é prioridade,
e com quem você convive também é uma prioridade. O ecossistema que a gente está é muito importante, porque a gente vai se contaminando ou nos energizando com quem a gente convive, né? Então isso é muito importante, por isso que é tão importante a gente ter uma espiritualidade, né? Porque pessoas que pensam igual, que estão te apoiando no momento difícil, que estão te aplaudindo nas suas vitórias também, né? Então o ecossistema também nos ajuda a ter uma família mais estável, uma família mais feliz, uma saúde mais digna, para que a gente tenha força para sempre continuar aí no nosso propósito, que Deus quer pra gente, cada um tem um propósito, a gente tem que descobrir. É muito triste quando a gente vê uma pessoa idosa e fala assim, não sei qual é o meu propósito, né? Então a gente tem que buscar, né? Se conectar muito a Deus, buscar nosso propósito a nível pessoal e a nível profissional. Ele vai direcionando. E eu, graças a Deus, encontrei, né? Graças a Ele eu encontrei meu propósito divino e sou muito feliz, mas foi uma jornada, né? Quando eu olho para trás, né? Todos os, né? Não é uma estabilidade, né? Altos e baixos, mas ter orgulho dessa jornada, né? Então isso é possível para todo mundo com planejamento. É isso, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, receber você. Todas as coisas que você compartilhou, que eu tenho certeza que enriqueceu muito a vida das Bem Dispostas, provocou para que elas também possam não só olhar para a vida delas, mas de repente alguma coisa que você mencionou, diante de tantos assuntos que a gente comentou na nutrição, elas vão falar, opa, peraí, eu preciso de ajuda com isso aqui, né? Então agora, deixa também os seus contatos para que as Bem Dispostas possam procurar você nas redes sociais, se elas quiserem também entrar em contato para poder ter o seu atendimento. Hoje a nutrição tem essa vantagem que a gente, mesmo quando não está na mesma cidade, existe a possibilidade de um atendimento à distância. Eu não sei se você realiza, né, mas você deixa o seu contato, pode falar o seu Instagram, suas redes sociais, o seu contato de número também, se você quiser deixar algum número de telefone de contato, porque assim elas podem encontrar você também. Eu tenho 20 anos de carreira e 4 anos na rede social, demorei pra entrar na rede social. E aí, nossa querida Andrea Fix, que a gente teve com ela esse final de semana, falou, Fran, você precisa levar essa palavra para mais pessoas. E eu entendi sobre isso, né? Na verdade, Deus usa muitas pessoas para falar com a gente, né? E o feedback que eu tenho da minha rede social é isso, né? Nossa, é verdadeiro, você faz com o coração, com a alma. E é bem isso, eu que faço minha rede social, né? Porque eu gosto de trazer a verdade, a realidade e insights que às vezes Deus manda falar, né? E então eu tenho o Instagram, que é Fran Milani Nutri, né? Meu apelido, que é Fran Milani, que é meu sobrenome, Nutri no final. Tem meu site também, que é francine.milani.com.br. Ali acho que vocês conseguem ver várias coisas, né, para ajudar a direcionar. E atendo em Alphaville, né, onde eu moro, né, meu instituto é aqui. Mas atendo para o mundo todo. Acho que a pandemia trouxe isso, né? Ela veio para poder não ter essa divisão geográfica. Não tem essa barreira mais. Eu tenho pacientes do Brasil todo, eu tenho pacientes do mundo todo, eu tenho um paciente mais longe é Hong Kong. São 11 horas de fuso horário. Então a gente tem que... E eu atendo ele há anos já, né? Um fuso, né? Que quando aqui é 7 da manhã, lá é 6 da tarde. Tem assim, a gente vai fazendo assim, dá super certo. Tem várias dinâmicas de trabalhar com criança também, de maneira digital, com plataformas, enfim. Tudo é possível quando a gente quer. Então agora o pessoal consegue encontrar a Fran para acompanhar o trabalho dela sobre os conteúdos que ela fala e que tanto ajudam a muitas famílias há mais de 20 anos. E também, se você desejar agendar um contato, também vai ter lá no seu site, né? Que você falou. No Instagram também tem. No link da bio tem lá o contato da minha assistente, aí consegue entrar em contato. Então, tá bom. Então, olha, muito obrigada. Eu amei ter essa conversa com você aqui, essa oportunidade de ouvir mais sobre o seu trabalho, de ouvir mais sobre a sua experiência, e todos os temas que a gente tratou aqui foram, assim, fundamentais, porque mesmo que a gente não tenha conseguido se aprofundar muito em cada um deles, porque a nutrição, ela é ampla, graças a Deus ela é ampla e realmente faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Mas a gente conseguiu colocar ali luz e semente em muitas áreas da nutrição, que isso depois as pessoas acompanhando também o seu trabalho, elas vão poder solucionar, porque elas vão entender mais com você e até mesmo buscar o seu atendimento. Então, muito obrigada pelo seu sim para estar aqui no Bem Dispostas Cast. E você, Bem Disposta, se você ainda não segue o Bem Dispostas Cast no canal do YouTube,
você vai agora clicar, se inscrever, lembra de curtir esse episódio aqui e também de compartilhar com mais pessoas, porque essas informações aqui são preciosas para o crescimento, para o desenvolvimento não só das mulheres, mas também de muitas famílias. Juntas nós vamos ter o poder de transformar a realidade das famílias e também de começar a tornar essa realidade das mães, das mulheres, algo que vai na contramão do que o mundo e a sociedade têm nos instigado tanto, para poder realmente ter mais famílias firmes sobre a rocha e também mulheres que, por mais que exerçam diversos papéis, têm as suas vidas com mais ordenação e, consequentemente, com mais paz interior. E mesmo que elas estejam todos os dias vivendo as suas renúncias, esses sacrifícios diários, eles não são coisas que elas vão sentir que eles são sem sentido ou como se elas não tivessem escolha. Então, isso também, quando você compartilha esse conteúdo, quando você segue o canal, quando você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, você também contribui com a missão do Mulheres Bem Dispostas, que é fazer com que a nossa sociedade seja transformada pelo nosso posicionamento na nossa vida pessoal e profissional. E você também, eu te convido a nos seguir no Instagram, @bemdispostascast, e também lá na plataforma do Spotify você já encontra os áudios dos episódios novos, que antes eram somente em áudio, mas agora tem áudio e vídeo. O vídeo vem aqui pro YouTube e também vai os cortes para o Instagram, mas você tem o áudio na íntegra lá na plataforma do Spotify, tá bom? Então, fico feliz de ter nesse dia mais uma vez estado com vocês aqui, nesse momento tão especial, e até o próximo episódio.